Shalom! Um ótimo dia para nós! Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu dia, sua semana. E vamos lá para a leitura hoje de Levítico, capítulo 20. Abra aí sua Bíblia, pega marca-texto, sua caneta, caderno, se precisar, se gostar de fazer as anotações. E vamos orar? Pai, nós queremos agradecer por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor faz, por cuidar de nós em todo tempo, em todo instante, pela noite, aonde o Senhor cuida de nós, enquanto dormimos, enquanto não vemos nada. Teus anjos estão acampados ao nosso redor, nos guardando, restaurando as nossas forças, renovando o nosso organismo, nosso sistema, nossas células, nossos órgãos, preparando para nós o dia que inicia. Obrigada, porque em todo tempo o Senhor cuida de nós. Obrigada pelos livramentos que não vemos, pelo cuidado diário, pelo sustento, pela provisão. Obrigada pela tua companhia. Pai, nós te amamos. Espírito Santo, tens liberdade para nos conduzir na leitura deste capítulo, na leitura da palavra. Sem o Senhor é apenas um livro e nós não queremos, Pai, ler apenas por ler. Nós desejamos receber a tua revelação, Senhor. Desejamos aprender aquilo que o Senhor deixou para nos ensinar, para nos deixar crescimento, maturidade. Eis-nos aqui, Pai, fala conosco, usa-nos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Bora lá. Levítico capítulo 20 diz assim para nós. O Senhor Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel o seguinte: se um israelita ou um estrangeiro que vive no meio do povo de Israel, separar um dos seus filhos para servir o deus Moloque, ele deverá ser morto a pedradas pelo povo. Eu ficarei contra esse homem e o expulsarei do meio do povo, por haver dado um dos seus filhos para o serviço de Moloque. Ele tornou impura a tenda sagrada, Jesus, o lugar onde moro, e profanou o meu santo nome. E se o povo não reclamar contra o que esse homem fez e não matar, eu mesmo ficarei contra ele e contra a sua família. Eu o expulsarei do meio do povo, junto com todos os que seguirem o exemplo dele, e contra a sua família. Eu o expulsarei do meio do povo, junto com todos os que seguirem o exemplo dele e adorarem o deus Moloque. Versículo 6. Se alguém procurar a ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos e dos que adivinham um futuro, eu ficarei contra essa pessoa por causa desse pecado e a expulsarei do meio do povo. Dediquem-se completamente a mim e sejam santos, pois eu, Senhor, sou o Senhor, o Deus de vocês. Meu Deus, que dificuldade hoje para ler aqui. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Versículo 8. Obedeçam às minhas leis. Eu sou o Senhor e eu os separei dos outros povos para que vocês sejam somente meus. A pessoa que amaldiçoar o pai ou a mãe será morta, e ela será responsável pela sua própria morte, pois amaldiçoou o pai ou a mãe. Se um homem cometer adultério com a mulher do outro, ele e a mulher deverão ser mortos. Se um homem tiver relações com uma das mulheres do pai, ele estará desonrando o pai, e ele e a mulher deverão ser mortos.
eles serão responsáveis pela sua própria morte. Se um homem tiver relações com a nora, os dois deverão ser mortos por causa desse ato imoral. Eles serão responsáveis pela sua própria morte. Se um homem tiver relações com outro homem, os dois deverão ser mortos por causa desse ato nojento. Eles serão responsáveis pela sua própria morte. Se um homem casar com uma mulher e também com a mãe dela, isso é uma imoralidade grave e os três deverão ser queimados vivos. Essa imoralidade precisa ser eliminada do meio do povo. Se um homem tiver relações com um animal, os dois deverão ser mortos. Se uma mulher tiver relações com um animal, os dois deverão ser mortos. Eles serão responsáveis pela sua própria morte. 17. Se um homem casar com uma irmã, seja por parte só do pai ou por parte do pai e mãe, os dois deverão ser expulsos publicamente do meio do povo. É uma vergonha um homem casar com a irmã, ele merece castigo. Se um homem tiver relações com uma mulher durante a menstruação, os dois deverão ser expulsos do meio do povo. Os dois ficaram impuros, pois quebraram as leis da pureza a respeito desse período. Versículo 19. Se um homem tiver relações com a tia, os dois merecem castigo, pois são parentes. E o homem que tiver relações com a tia envergonha o tio. O homem e a tia merecem castigo, eles nunca terão filhos. Se um homem tiver relações com a cunhada, ele envergonha o irmão. É uma imoralidade e os dois morrerão sem terem filhos. Obedeçam às minhas leis e aos meus mandamentos, a fim de que a terra para onde eu os estou levando, a terra que vai ser de vocês, não os expulse. Não imitem os costumes dos povos que eu vou expulsar dali, conforme vocês forem tomando posse da terra. Eu fiquei aborrecido com eles por causa das coisas imorais que faziam. Mas já prometi que vou dar aquela terra a vocês, e vocês possuirão uma terra boa e rica. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os separei dos outros povos. Portanto, façam diferente entre animais e aves puros e impuros. Faça diferença entre animais e aves puros e impuros. Sou eu quem decide se um animal ou uma ave ou um animal que se arrasta pelo chão é impuro ou não. E eu proibi que vocês comessem qualquer coisa impura, para que também não ficassem impuros. Sejam santos, pois eu, o Senhor, sou santo, e eu os separei dos outros povos, para que vocês sejam somente meus. Versículo 27 e último. Qualquer homem ou mulher que invocar os espíritos dos mortos ou praticar feitiçaria deverá ser morto a pedradas. Essa pessoa será responsável pela sua própria morte. Eu percebi que alguns versículos se repetem, né? De outras leis que nós já ouvimos o Senhor repetindo novamente. Acho que até no 19 tinha isso, ou no 18. Enfim, é algo que o Senhor abominava, né? Coisas que o Senhor abominava e Ele deixou declarado. Caso não tenha escutado, escute agora. Caso não tenha entendido, agora novamente eu falo. Vamos orar? Pai, nós queremos agradecer porque o Senhor tem nos dado acesso às Escrituras, à Tua Palavra, a fim de nos ensinar, nos orientar, nos fazer crescer. E obrigada por esse acesso. Obrigada porque nós temos a liberdade de poder anunciar a Tua Palavra, ler numa rede social, compartilhar com quem desejar, com quem puder, o que nós estamos absorvendo e aprendendo. Obrigada por isso. Usa-nos, Senhor, como instrumentos em Tuas mãos e eis-nos aqui para aprender ainda mais de Ti.
Fala conosco o que o Senhor deseja hoje e sempre. Amém. Levítico, como nós temos visto, é um livro de leis. É um livro a qual o povo teve acesso às orientações diretas de Deus do que agradava a ele e do que ele abominava. O Senhor deixou escrito para que ele soubesse aquilo que ele considerava impuro e puro, e o que fazer para não se sujar com as coisas que o Senhor abominava. Deus, como um pai cuidadoso, deixou tudo escrito para que não houvesse dúvidas, para que não houvesse esquecimento quanto ao que ele queria que o povo fizesse. Começa o capítulo falando de um deus, Moloque. E eu vou pesquisar aqui para a gente poder saber um pouquinho mais. Vamos ver aqui, ó. Olha. E aqui tá... Tô vendo aqui no Google. Falar sobre Moloque entra em um dos terrenos mais sombrios e dolorosos. Para uma mulher com seu coração e a sua visão, entender quem foi esse ídolo ajuda a compreender o porquê da ira de Deus ser tão drástica quando se tratava dele. Identidade. Moloque, ou entre parênteses, Moleque, era a divindade principal dos Amonitas, um povo vizinho de Israel. O nome deriva da raiz semítica MLK, que significa rei Meleque. Ele era visto por seus seguidores como um rei terrível, que exigia lealdade absoluta através do medo. Salomão, em um período de declínio espiritual, chegou a construir um altar para ele no monte diante de Jerusalém. Isso está em 1 Reis, capítulo 11, versículo 7. Para agradar as suas mulheres estrangeiras. O culto mais intenso acontecia no vale de Ben-Hinnom, conhecido como Tofete, um lugar que mais tarde se tornou símbolo do próprio inferno, devido às atrocidades cometidas ali. O que tornava o culto a Moloque abominável para Deus era a exigência do sacrifício de crianças. A Bíblia descreve o ato como fazer passar o filho ou a filha pelo fogo. Isso foi falado no capítulo 18 de Levítico, no versículo 21. Historiadores e arqueólogos descrevem que a estátua de Moloque era de bronze, com cabeça de boi e braços estendidos. Uma fogueira era acesa dentro ou sob a estátua e os bebês eram colocados nos braços em brasa. Diz a tradição que os sacerdotes tocavam tambores muito fortes durante o ritual para que os pais não ouvissem o choro dos filhos. É forte, né, gente? Você notou que no capítulo 20 a punição para quem servisse a Moloque era a morte por apedrejamento? Deus usou esse rigor por 3 motivos fundamentais. Deus estava preservando o futuro de Israel. Sacrificar um filho era interromper a promessa de Deus para aquela família. O texto diz que isso profanava o nome santo de Deus, no versículo 3 desse capítulo que lemos. Como o povo de Deus poderia imitar uma crueldade dessas? O povo estava trocando a fonte de vida, que é Deus,
por um ídolo que consumia a vida. Forte, né, gente? Gente, olha que forte. Moloque pediu o sangue dos filhos para dar uma falsa sensação de segurança aos pais. O nosso Deus entregou o seu próprio filho para dar segurança eterna aos seus filhos. A diferença está no amor versus o medo. Forte, né? Então vamos continuar aqui com a nossa compreensão do capítulo 20. Então assim, a lei de causa e efeito no sistema. Não, esse é outro ensinamento para mim. É porque eu acho que eu já comentei, existem 2 ensinamentos, pessoal e um que eu compartilho, né? Aí o pessoal fala sobre mim, então eu vou compartilhar com vocês o da live. Chamados para a diferença total. A seriedade da nossa caminhada com Deus. Ele nos ama, mas Ele não é conivente com o erro que nos destrói. Santificação é uma escolha ativa, versículos 7 e 8. Santificai-vos, pois, e sede santos, eu sou o Senhor que vos santifica. Existe uma parceria. Nós fazemos o esforço de nos separar do que é errado e Deus faz a obra de transformar o nosso caráter. Não é só força de vontade, é dependência da graça, mas exige um posicionamento. No versículo 10 a 21, fala sobre a proteção da família. Esse texto lista punições severas para pecados sexuais e familiares. O pecado não atinge apenas quem o comete, ele fere a estrutura da família. Deus coloca limites rígidos, porque Ele quer que a sua casa seja um ambiente seguro. Santidade é a blindagem do seu lar. Aleluia! No versículo 24 ao 26, Deus diz que nos separou dos outros povos para sermos dele. Ser diferente do mundo não é um fardo, é a condição para herdar a terra que mana leite e mel. Aleluia! Se você quer o que os outros não têm, entre parênteses, a paz e a provisão extraordinária de Deus, você precisa viver como os outros não vivem. Jesus. E a frase para nós: Deus não quer apenas que você seja bom, Ele quer que você seja santo. A bondade é um padrão humano, mas a santidade é o padrão do reino que garante o seu destino. Uau! Que forte! E aqui termina assim. Esse capítulo é um lembrete de que a conta chega, mas também de que somos propriedades exclusivas de Deus. Ele é cuidadoso, Ele é zeloso com quem é dele. Aleluia! Glória a Deus! E aí? O que vocês acharam desse capítulo? Comente aí. E para encerrar, como nós fazemos todos os dias, um pouquinho do maná de hoje. Vamos ler o capítulo 48. Não seja superficial. Com base em Salmo 1, versículo 4. A frase para nós é: a falta de raízes não permite que uma pessoa dê frutos. Possua estabilidade, nem que as suas decisões sejam firmes. Forte, né? A falta de raízes não permite que uma pessoa dê frutos. Assim como uma árvore precisa de raízes bem firmadas para suportar ventos fortes, nós também precisamos estar enraizados em Deus para permanecermos firmes diante das adversidades. Quem está enraizado em Deus encontra paz, estabilidade e frutos que permanecem.
Não permita que a pressa da vida moderna te afaste de cultivar uma vida espiritual profunda e constante. Deus tem planos sólidos para a sua vida, mas para viver o que Ele planejou, é preciso estar bem alicerçado e enraizado nele. Glória a Deus. Se for preciso, volte novamente essa parte, para que você entenda e absorva o que o Senhor tem para você. E exige de nós um posicionamento, que a pressa do mundo, a correria do mundo, os compromissos diários não atrapalhem de estarmos alicerçados no Senhor e construir um relacionamento sólido, fortalecido, enraizado, para que tanto se houver um vento forte nós não sejamos arrancados, assim também como possamos dar frutos. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Amanhã estaremos aqui novamente, se Deus quiser. Fica com Deus. Um ótimo dia, uma ótima semana. Que o Senhor abençoe tua casa, teu lar, tua família. Tudo que você colocar a sua mão, aonde você chegar com o seu pé, o ambiente seja transformado e impactado pela presença do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Fica com Deus. E até amanhã. Tchau!